Será que é possível, a partir de uma análise física, será que é possível a gente atingir o metafísico? Primeiro, o que é metafísico? Meta significa além, o físico é o físico. Metafísico, além do físico, é aquilo que os nossos sentidos mecânicos são incapazes de captar. Quando a gente vai entender um pouco o processo do conhecimento através da epistemologia de Kant, por exemplo, Kant ele vai dizer que é essencial que nós usemos os nossos sentidos, né, as nossas sensações, somada ao nosso intelecto, que é esse ato de imaginar e de pensar. É necessário a junção desses dois para que possa haver a compreensão dos fenômenos à nossa volta e a compreensão até mesmo, né, dos fenômenos que acontecem em nosso interior. Então é imprescindível que haja as sensações que vêm das nossas experiências, vêm das nossas observações, vêm do nosso ouvir, enfim, somada às nossas crenças, que vai sendo processada, é daí que vai surgir muitos conceitos, é daí que vai surgir a filosofia, é daí que vai surgir os conceitos da ciência, é daí que vai surgir as religiões, enfim, todo o processo do conhecimento humano, ele precisa necessariamente desse conjunto, dessa junção das nossas sensações, que seria basicamente os nossos 5 sentidos, mais o nosso intelecto. Só que Kant também ele salienta, né, para ele conseguir colocar esse conceito da metafísica dentro de um patamar até mesmo científico. Kant ele vai conceituar que, embora seja prescindível, né, imprescindível a gente usar as nossas sensações somadas ao nosso intelecto, existe aí uma certa limitação nesse fenômeno do processo do conhecer, do saber as coisas, porque os nossos sentidos, eles nos limitam a perceber a realidade tal como ela é. No entanto, se eu preciso obrigatoriamente dos meus sentidos para me compreender, mas os meus sentidos são limitados, logo eu não consigo compreender a realidade tal como ela é. Então, só na ideia aqui da epistemologia kantiana, a gente começa a perceber que muitas coisas que acontecem conosco, que estão presentes aqui agora, estão além do nosso campo de compreensão. É daí que entra a ideia do metafísico, que é compreender além do físico. E dá pra gente, a partir de uma ótica mecânica, usando os nossos sentidos mais o nosso intelecto, compreender, por exemplo, o ponto de partida e as ilusões das formas? Da forma, que é do sentido das coisas. Será que é possível nós compreendermos na íntegra que todas as coisas elas são ilusórias? Todas as formas, tudo aquilo que dá formato em alguma coisa, em última instância, é uma ilusão? Em última instância, simplesmente a essência de tudo é o sem forma? Dá pra gente compreender a partir das próprias formas? Claro que dá. Hoje existe um movimento, eu não sei porquê, que ele é altamente mecânica, altamente física, né? Que é a visão reducionista da realidade, a visão materialista. E existe um movimento todo, né, de céticos, e que eu julgo até basicamente um extremismo, né, de achar que tudo parte do ponto material, e essa questão de que nada que, né, esteja fora do nosso campo de visão, nada disso de maneira crível é existente, e tudo isso é jogado como se fosse meramente ilusão, imaginação da nossa própria mente, e é que daí que vai surgir as religiões. Então hoje ainda, infelizmente, né, o que parece que predomina essa ideia acadêmica é sempre esse olhar reducionista, esse olhar materialista para a realidade, né? Tudo que está fora do nosso campo de percepção logo não existe. No entanto, qualquer coisa associada ao metafísico é ser jogado na vara do místico, do religioso. Isso aí é coisa de religioso, isso aí é coisa de pessoas místicas. No entanto, não tem nada a ver com a ciência e, no entanto, não tem nada a ver com a realidade, né, dos fatos, com aquilo que é real realmente. Essas pessoas estão tudo viajando na maionese, né, mas a ciência explica tudo. Infelizmente esse movimento ainda ele está muito poderoso em nosso meio. Só que as próprias pessoas que se fazem valer da ótica científica para tentar comprovar alguma coisa
em relação à realidade, elas esquecem de perceber que os maiores cientistas, todos eles, nunca descartaram a hipótese do além, do metafísico. Né? Nunca puderam ou nunca ousaram a falar do além, simplesmente uma questão de serem polidos, serem éticos, para não viajarem na maionese. Olha, como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Mas também eu não vou dizer que não existe, porque o que tem, infelizmente, os meus sentidos aqui, eles não me capacitam a perceber. E que, no entanto, eu simplesmente vou analisar a partir dessas bases materiais, mas eu não vou descartar a hipótese do além. Entende? Porque quando você vai ver, por exemplo, um Niels Bohr, um Max Planck, um Erwin Schrödinger, um David Bohm, né? E contemporâneo a nós, um Gerhard Schwartz, um John Radin, né? Que são aí acadêmicos e estudiosos, né? Tanto os cientistas aí, praticamente, o próprio Isaac Newton, né? Que era um cara religioso. Quando essas pessoas vão analisar aí a vida, né? A biografia desses cientistas que deixaram grandes marcas, né, como Albert Einstein, essas pessoas elas também tinham um conceito que beirava um místico. Né? Eu costumo dizer que toda vez que você se aprofunda em determinado estudo, você acaba dando de cara com o metafísico. É assim que acontece com a psicologia. Toda vez que a pessoa ela começa a se aprofundar cada vez mais na psicologia, ela cai nesse berço do místico. Né? Quando a gente vai ler, por exemplo, Jung, você vê que é uma mistura, é uma mescla, né, do místico, do mítico com a realidade. E quando você cai no campo da física, também é a mesma coisa. Qualquer área do saber, até mesmo na matemática, da geometria, quando você vai caindo de maneira mais profunda nesses estudos, você se confunde. Agora você não sabe diferenciar o que é o mítico, o místico e a realidade, entende? Tal como a realidade, para mim, ela soa mais de uma maneira mística do que reducionista a partir das bases materiais. Enfim, né? Acho que enrolei até demais só para dar aí um esboço para vocês, para mostrar que dá para a gente fazer um exercício simples, sem gastar dinheiro, a partir da nossa reflexão e observação, para a gente chegar na ilusão das formas. O que eu digo ilusão das formas? Vamos cair num conceito mais budista. Que o corpo tal como ele nos apresenta, nada mais é do que uma forma. As coisas como, né, se nos apresenta, nada mais é do que formas. E ao observarmos essas formas, nós conferimos-lhe qualidades. A árvore, a cadeira, a mesa, o carro, o João, a Maria, a casa, todas essas formas nós conferimos-lhe qualidades. Mas o que está por trás dessa forma? Né? É a partir desse exercício que você vai perceber que todas essas formas elas são ilusórias e que, no entanto, a partir desse exercício você começa a observar, né, que a realidade ela é mais metafísica, ela é mais mística do que física propriamente dita. Não estou descartando a ideia de que a gente não deva observar, analisar com frieza, né, os fenômenos físicos e a partir, né, desses fenômenos nós desenvolvermos, né, cada vez mais melhorias, né, para o bem comum, melhorias para o coletivo e melhorias para o individual, assim como basicamente a ciência tem feito, né, a medicina tem feito isso. Isso não é descartado, porque eu acho que nada nessa realidade ela é em vão, consegue entender? Eu acho que precisa desse estudo minucioso a partir de uma ótica material, mas eu não posso achar que tudo vem dessa ótica material. Conseguiu entender? Eu acho que precisa haver um equilíbrio nessas óticas e perceber que nós temos um pouco do mecânico, do físico, porque isso tudo, embora seja uma ilusão, é uma realidade que nós estamos vivenciando, mas nunca perder o detalhe da essência, daquilo que nós somos antes da forma, entendeu? Ou seja, entendermos que nós estamos vivendo essa realidade, mas não descartarmos a hipótese de que existe a realidade além, o metafísico, e que não está à parte de nós, entendeu? Que está em nós. Por exemplo, o mecanismo mental, o mecanismo da imaginação, o mecanismo da própria consciência, entendeu? Nós estamos aqui compartilhando, tanto do físico como do metafísico, aqui e agora. Só o fato de a gente pensar
do fator intelectual, você já começa a cair no metafísico. Lembra das sensações somadas ao intelectual? O que é a mente? Aonde está a mente? Como é formado, né, esse campo intelectual? Como é formada a nossa memória, a nossa imaginação? Sabe, todas essas questões. Então você vê que a gente já vive essa coisa junto e misturado. A gente não pode descartar, né? Achar que tudo aquilo que está além, logo é simplesmente, né, viajada na maionese, masturbação mental. É claro que tem as pessoas sem noção, porque é através dessas masturbações mentais que surgem muitas religiões e muitos fanatismos que realmente, né, são coisas assim que são feitas de coisas sem noção. É bom a gente observar tudo assim com frieza, a partir do mecanismo material, mas olhando por uma ótica espiritual também. Entendeu? Pra gente ter um traçado, um equilíbrio entre tudo isso, para não cair nesses extremismos, né? Ou a pessoa é religiosa demais e com isso ela vive uma vida abnegada dessa realidade e às vezes criando fanatismos e guerras e sofrimento por causa da religião, ou ora o cara descarta tudo isso aqui e simplesmente se torna um cético, um materialista, um reducionista e que acha que tudo isso é ilusão e que a ótica verdadeira é só a ótica das formas. Então vamos para esse exercício. Se você olhar a sua palma da mão aqui agora, a partir de uma reflexão fria e profunda, e começar a observar do que a sua mão é feita, você vai cair na ilusão das formas. Percebe? Quando eu olho para a palma da mão, o que eu vejo na minha mão? Primeiramente, eu estou vendo aqui o quê? Estou vendo, né, o formato da mão, os meus dedos. Do que é formado, né? do que a minha mão é formada. Eu estou vendo aqui em primeira instância, superficialmente, pele. Então eu vou me aprofundando cada vez mais na minha mão. Eu sei que minha mão é feito, né? Esse formato de mão é feito de dedos, que por sua vez é coberto de pele, mas o que tem por baixo da pele? Eu vou saber que tem ossos, mas do que é feito os ossos? Do que é feito a pele? Então eu vou me aprofundando cada vez mais, eu vou perceber que tudo isso não passa de um aglomerado, uma reação química molecular, ou seja, minha mão é feita de moléculas, mas o que é feito as moléculas? As moléculas nada mais são do que um aglomerado de átomos. E do que são feitos os átomos? É possível agora adentrar o interior do átomo? Sim, nós sabemos que os átomos eles são feitos de quarks, né? Quarks up, quark down. Mas e aí no interior desses átomos, desses quarks, agora você percebe que cada vez que a gente vai imaginando o que compõe a nossa mão, a gente vai caindo num campo microscópico, né? Hoje, nenhum cientista vai descartar a ideia de que átomos não são evidências científicas, né? Hoje o campo da biologia, ele é muito claro em dizer pra gente que todas as formas não passam de reações químicas moleculares, né? Que tudo parte, primeiro, vamos colocar aqui, do núcleo atômico, que vão formar os átomos, os elétrons, e que as reações químicas desses átomos vão formar as moléculas e que essas reações moleculares vão formar o tecido e que esses tecidos, por sua vez, vão formar ossos, veias, pele e de todos esses fenômenos acontecendo, nós teremos, né, essa bela mão. Você entende que por trás de tudo isso, né, nós caímos num campo que muito pequeno, num campo microcosmo. Só que ainda se estuda que as coisas não param no átomo. Ainda se existe, né, toda aquela teoria das cordas, a teoria do bóson de Higgs, que diz que nas profundezas de todas as coisas existe um oceano, né, que seria aí feito da partícula de Deus, do bóson de Higgs, que é esse oceano de pura energia, que a partir disso é que surge todas as coisas. Porra, minha mão sai disso aqui. Então, como que eu consigo achar agora o sem forma que dá sentido nas formas? Basta eu fazer a seguinte pergunta: da onde começa então a minha mão? Será que existe um ponto de partida realmente na minha mão? Ou esse ponto de partida é simplesmente uma ilusão? É aí que mora a ilusão das formas. Porque na verdade, quando eu caio nesse mundo muito pequeno, eu sei que aquilo que dá sentido na minha mão não tem nenhum início real. Porque minha mão, ela começa num campo, né,
num micromundo, num campo microscópio, né? Ela começa no microcosmo, né? Que é um campo praticamente infinitamente pequeno. E que a minha mão, ela parte dali até eu ter a ideia que a minha mão existe. E que todas as formas, elas partem dali até eu ter uma ideia que existe alguma forma. Mas que nenhuma dessas coisas tem um ponto realmente de partida. Você consegue entender aqui? Todo ponto de partida em que as coisas nascem não passa de uma ilusão, porque todas as coisas elas advêm daquilo que não nasce, né? Basta você perceber aqui, né? Se você vai afunilando aonde começa a sua mão, você vai cair nesse oceano de energia que é o microcosmo, né? Então como começa a sua mão? Você entendeu aqui? Tudo aquilo que a gente tem através da forma, que a gente entende por começo, que um dia essa mão não estava e agora ela está aqui, que um dia essa forma não estava, mas que essa forma agora está aqui, né? Que um dia ela começou, todas essas coisas não passam de uma ilusão, entendeu? Por quê? Porque a gente só tende a olhar de forma superficial para as coisas. Agora, quando você afunila o teu pensar sobre essas coisas, você vai ver que nada dessas coisas tem necessariamente um ponto de partida. E que todas essas formas também, elas são todas ilusórias. Eles são fenômenos, eventos temporários que surgem do sem forma e que tem por um momento sentido a uma forma e que depois se torna vazio novamente. Conseguiu compreender? Albert Einstein desenvolveu toda a teoria do campo, né? Que diz que tudo que existe nada mais é do que perturbação do próprio campo. Existe um campo sutil que permeia todo o universo e toda vez que esse campo sofre uma perturbação, né, ele cria uma onda. E essa onda vem a ser, ou seja, essa onda ela toma uma forma. Mas essa onda ela não é algo real, uma entidade real. Ela é simplesmente uma perturbação do campo, temporário. Você consegue entender? Isso equivaleria a dizer para vocês que, por exemplo, quando você olha para o oceano agitado, imagina o oceano agitado, cheio de ondas. Todas aquelas ondas, quando elas se tornam ondas, elas não deixam de ser o quê? Uma perturbação no oceano. E toda vez que aquele oceano forma onda, essas ondas, né, elas tomam formas. Eu tenho várias ondas, né? Posso ter milhares de ondas. Só que essas ondas são todas temporárias. Elas tomam forma quando elas se tornam ondas. Mas tão logo elas voltam a ser o oceano. Só que com profundidade a gente tem essa ilusão de que onda é uma coisa e oceano é outra. Mas a verdade tudo sempre foi oceano, sendo perturbado através de onda. Digamos que eu, você, a árvore, a casa, a cadeira, o carro, todas as coisas que possuem forma, nada mais somos do que perturbações temporárias desse campo. Nós somos nada mais, nada menos do que ondas desse grande oceano. Você consegue perceber que não existe ponto de partida. E uma vez a gente entendendo que não existe ponto de partida, a gente vai entender também que nem tempo existe. E é desta forma que a gente alcança um pouco aquilo que os nossos olhos reducionistas e materialistas não podem nos provar, entende? Que é uma análise simples, mas que você consegue chegar no metafísico, no além do físico, ou seja, aquilo que você não consegue comprovar para as pessoas, porque é uma coisa bem intuitiva, entende? É uma coisa que se você faz por intuição, você já vai descobrir mais ou menos como funciona esse processo. Entende? Não tem como eu pegar tudo isso, colocar num tubo de ensaio, né? Ou provar para as pessoas. Entende? É uma coisa bem intuitiva, que a partir de um exercício simples você vai percebendo que não existe necessariamente um ponto de partida. E que, claro, né? Como eu disse, nós vivemos nesse mundo material, a ilusão de Maya, o Sansara, né? Mas todo esse mundo material, todas essas coisas que nós podemos tocar, que nós podemos interagir com as nossas sensações, todas elas com profundidade, não passa de ilusões daquilo que não nasce, ilusões do sem forma. Então nós poderíamos dizer que tudo aquilo que tem forma vem daquilo
que não tem forma. E que, no entanto, o real é aquilo que é sem forma, é aquilo que é vazio. Vocês conseguem entender? Só que esse vazio não seria o nada. Esse vazio talvez seria o oceano da consciência, que está experimentando a vida através de mim, através de você, através de todas as coisas. E aí é que a grande questão, onde que está essa consciência? Aonde que está essa profundidade da realidade observando a realidade? Você consegue entender que nesse campo que nós vivemos é um campo ilusório e que dá pra gente entender, a partir de uma análise física, que realmente é um campo ilusório e que a morte, em última instância, todas essas coisas que a gente vivencia, até mesmo o sofrimento, em última instância, não passa de ilusão. Você entende? Então fica aí uma dica aí para você refletir um pouco, sabe? Às vezes você fica só nessa mecânica de analisar as coisas a partir de uma lente material, mas não descarta a hipótese que as nossas análises, elas estão fadadas às nossas limitações sensoriais, e não descarte a hipótese de refletir sobre as coisas que você observa e refletir além daquilo que você observa, o que está por trás daquilo que você observa, qual é o ponto realmente de partida daquilo que você observa, não olhando a partir, como eu poderia dizer, vamos exemplificar aqui um ser humano, a partir do nascimento dele, que ele foi gerado no ventre materno, né, da Maria, e que 9 meses depois veio ao mundo, e que deram um nome para ele, enfim, e que foram criando uma série de qualidades e adjetivos para esse sujeito, e que hoje nós só compreendemos a pessoa através dessas qualidades, né, não olhando desta forma, olhando além, né, do que esse sujeito ele é composto, né? Olhar a profundidade das coisas, o que surge por trás da forma, né? Como eu disse, a partir de uma ótica material dá pra gente entender, só analisando dessa forma que eu disse, né? Bom, o que dá sentido às formas, para todos os fins, são os átomos, que por sua vez formam as moléculas, que formam as células, que formam os tecidos e que forma tudo isso que eu sou. E não para por aí. Tudo isso que eu sou também é uma formação de muitos, segundo o budismo, né, muitos agregados, né? A nossa noção de eu sou, nada mais é do que uma junção de muitos agregados, entendeu? Destituir todas essas coisas e perceber que por trás de todas essas coisas existe a vacuidade, existe o não forma, existe o não nascer, existe o não tempo, entendeu? E quando eu observo, né, o que está por trás, que seria o além do físico, que seria propriamente dito o metafísico, eu dou automaticamente de cara com a eternidade, eu dou automaticamente de cara com a consciência, eu dou automaticamente de cara com o místico, e eu dou automaticamente de cara com, né, essa ilusão de percepção das coisas. E que, no entanto, quando eu dou de cara com isso, eu percebo que a realidade de todas as coisas, ela vivencia essa realidade através de todas as imaginações possíveis. Resumindo, essa realidade é sem forma, ela observa o mundo através da lente científica, ela observa o mundo através da lente mística, ela observa o mundo através da lente religiosa, ela observa o mundo através da lente filosófica, ela observa o mundo através da ignorância, ela observa o mundo através de todas as sensações, de todas as oscilações emocionais e de tudo que acontece. Que tudo o que acontece nada mais é do que uma explosão ou perturbação temporária daquilo que é. E a notícia boa é que tudo aquilo que é, que está por trás de tudo isso, também somos nós. Além de tudo isso que imaginamos ser essa ilusão de forma. Não sei se eu compliquei aqui a coisa. Então essa seria a notícia boa, ou seja, aquilo que é sem forma está observando a realidade através de mim. Aquilo que é sem forma está observando a realidade através de você. Aquilo que é sem forma está observando a realidade através da própria realidade. E é isso. Espero que de alguma forma possa, né, não ter confundido tanto a sua cabeça aí, ter explanado aí a sua mente, né? E tenha somado positivamente aí com o seu conceito, com a forma de compreensão.
E é isso, grande abraço, felicidade, se inscreva em nosso canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, né, ajudando aí a gente a compartilhar essas ideias malucas aí, e comente aí se você concorda, se você não concorda, se você acorda, enfim, é isso. Grande abraço, felicidades e até mais.